de Jesus. Senhor, aqui está o teu filho, o teu pequenino, ó Deus, que está na incumbência de hoje, mais uma vez, trazer a palavra para os nossos corações, Deus. Deus, usa ele como o Senhor sempre tem usado, Pai amado, Pai querido, para falar conosco, para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvo a Deus por estar convosco mais uma vez. Acredito que serão algumas outras vezes que estaremos retornando aqui ou estando aqui. Louvo a Deus pela vida dos amados irmãos, do ministério da igreja, do pastor, meu amigo pessoal, pastor Joselito. Alguns que eu tenho por aí me chamam de pai. E eu chamo eles de filho. Em Ilhéus eu tenho, filho de pastor, 4 netos, que me chamam de neto e fazem questão de me dar a bênção. Amém? Mas, amados irmãos, eu não quero vos deixar enfadado. Eu peço que podem sentar-se. Quando fui comunicado que estaria trazendo a palavra hoje, eu estava pesquisando. Eu resolvi reaproveitar ou melhorar mais ou menos 200 ou 300 sermões que eu tenho escrito. E eu estava classificando-os para poder, quem sabe, mais tarde lançar o nosso livro. Já lançamos, irmão sabe, nós fizemos 2 lançamentos e tem material para mais 2. Uma das coisas que Deus me deu foi a linha de escrever. E pregar, eu não prego não, viu, irmão? Pregar, eu só sei dizer que Jesus é bom. Amém? Agora eu já passei uma mensagem para alguns obreiros, para aqueles que gostam de pregar. Eu dou os tópicos. São 4. Jesus é bom, sabe amar, paga bem e não deve nada a ninguém. Quem gosta de pregar está prontinho aí. Jesus é bom. Aí para você falar sobre a bondade de Deus, dá para falar 2 horas. Jesus é bom? Sabe amar? Tem alguém que sabe amar mais do que ele? Aí você vai falar de amor. Uma vez eu assisti uma conferência e o pastor estava pregando e já estava no 4º dia. E todos os dias ele lia, porque Deus amou o mundo de tal, não completava o restante não, de tal, aí ele botava maneira, e aí foi mostrar quantas maneiras Deus amou o mundo. Ele é pregador, eu não, só sei dizer que Jesus é bom. Amém? Hoje é culto com a família. E apesar, irmão, de eu estar dizendo ao pastor ali que eu já passei por mais de 400 igrejas em estados diferentes. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu tremo nas bases. Amém? Agora eu já não tremo mais as pernas não, viu? Porque eu tremia as pernas e não segurar no microfone para não ficar. Agora já não acontece mais. Eu também já estou velho, né? Amém. Aí hoje eu estou brigando, viu, irmão? Você já viu, tem dias que você está praticamente
puxando para um lado, puxando para outro. É tipo Jacó com Deus. Prego essa ou essa? Prego essa ou essa mensagem? Aí eu vim para cá e fiquei ali quieto, como os irmãos sabem que eu fico. Eu não sou muito de movimento, não. Meu negócio é quietinho, devagarinho, 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 e vai andando. Aí daqui a pouco fica bom. E eu ouvi o que os irmãos começaram a falar, e depois que o pastor Joselito falou sobre o joio e o trigo, aí eu disse: é por aqui. Amém? Eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. De Hebreus, versículo 4. Muito conhecido o texto. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Amém? Podeis sentar. Pode sentar, que eu prometo aos irmãos que antes da meia-noite eu paro. É antes da meia-noite, pode ser daqui a 20 minutos. Muito bem, eu me sinto à vontade porque estou na igreja do meu filho, que é do pai, e que o pai entregou a ele para conduzir. E ele é meu pai, ou ele é meu filho na fé. Então eu não me preocupo não, porque não vai acontecer como aconteceu no Rio de Janeiro. Eu tenho muita experiência de coisas que me falaram, viu, irmãos? E eu gosto de ir falando. Em janeiro, uma grande igreja, um pastor convidou um pregador para pregar. E ele foi. E chegou lá, era culto com as senhoras. Era uma festividade. Aí o pastor começou a dirigir o culto, deu oportunidade para um irmão, colocou mais outro jovem para cantar, deu oportunidade para o grupo das crianças, depois deu mais uma oportunidade para um irmão dar uma palavra, depois deu oportunidade para os jovens cantar, e aí, já perto do final, deu oportunidade para as senhoras, que era o culto delas, e aí deu 2 hinos, já era lá por volta das 8 e alguma, 8h30. Aí convidou o convidado para pregar. Aí ele chegou ao microfone, o púlpito estava repleto. Chegou no microfone e disse: louva a Deus por estar aqui. Porém eu gostaria de dizer uma coisa para os amados irmãos. Se o pastor soubesse quem é que estava aqui, ele teria dado menos oportunidade aos jovens, menos oportunidade às senhoras, não tinha dado oportunidade a esse irmão para falar. Aí o pastor levantou de lá, aqui, meu filho. Pegou o microfone, virou para outros, pregue. Porque, irmãos, às vezes nós temos, eu que já dirigi igrejas e já viajei muito, já vi muita coisa fora do lugar. Então a igreja do Senhor, em cada localidade, ela tem um púlpito.
e tem alguém que comanda o púlpito além de Deus, que é o obreiro que ele colocou lá. Ele é livre para fazer o que ele quiser. Amém? Ele é o dirigente do culto e ele é o pastor da igreja. Se ele quiser cantar o tempo todo, pregar o tempo todo, não dar oportunidade para ninguém, não tirar a oferta, ele pode fazer, porque ele é a autoridade maior ali para fazer isso. E às vezes as pessoas não entendem e querem pregar 2 horas e aí vão de encontro ao púlpito, ao pastor da igreja. Mas isso, irmão, é só como experiência que eu estou contando, não é disso que eu vou falar. Amém? Quem é feliz com Jesus aqui, levante sua mão e diga amém. Aleluia. Baseado nesse texto, irmão, de Hebreus 13:4, eu quero vos trazer uma palavra do Senhor nessa noite, falando sobre as 3 alianças do matrimônio. 3 alianças do matrimônio. Para aqueles que gostam de anotar, vá anotando aí. O texto diz venerado, em outro termo, seja honrado todo o matrimônio. Em outras versões, honrado o matrimônio. Seja, versículo 4, venerado entre todos o matrimônio. Sabemos, amados irmãos, que o matrimônio é considerado a primeira instituição criada por Deus. Primeira instituição criada por Deus visível, porque a primeira é invisível. E a primeira instituição criada por Deus chama-se igreja. Ela nasceu nos tempos eternos, na eternidade. Jesus morreu lá, na eternidade. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então a primeira instituição que tornou-se visível após a vinda de Jesus para cá foi a igreja. Mas visível foi a família. Ela é primeira do que o Estado de direito. Então, a família é a primeira instituição criada por Deus. Na criação, quando Deus começou a criar ou dar corpo ou visibilidade às coisas, Ele foi dizendo, aconteça, faça, e ia acontecendo. Mas quando chegou na vez do homem, aí nós conhecemos a história, como foi que ele trabalhou. E o mais interessante é que tudo que Deus fez, isso aí não quero falar do projeto, porque como nós temos muitos obreiros e eles são estudiosos, se for falar, ele vai dizer, mas antes era assim. Ora, quando Deus criou as coisas, Ele foi dizendo, e viu Deus que era bom. É interessante dizer que para Deus não era novidade não, porque na eternidade Ele já tinha projetado tudo. Por isso existe uma doutrina na Bíblia chamada presciência de Deus, que estuda as coisas antes de serem vistas. Foi Deus que lá na eternidade, que pela sua presciência Ele viu e Ele sabe e Ele conhece. Ele viu o dia que você ia nascer e sabia qual era o nome que iam dar para você.
Você não está aqui por acaso, não. Você nem queria vir. Você veio para cá porque Deus te escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Dê glória a Deus por isso. Você é um eleito de Deus. Muito bem. Então, depois que ele olhou e viu que era bom, ele olhou que alguma coisa estava faltando e ele disse: não é bom. Não é bom. E não é o bom que o homem esteja só. Aí ele fez lá uma cirurgia no homem e do que tirou de lá, fez uma mulher e trouxe a Adão. E a Bíblia diz que foi ele quem fez o primeiro casamento. Foi Deus quem fez o primeiro casamento. E como não tinha testemunha, ele também era o testemunha de casamento. Então o casamento é algo sagrado, é algo de Deus. O matrimônio não é uma coisa simples. E vem a palavra de Deus, diz: seja venerado, seja honrado, seja respeitado. Então hoje é culto com a família. Vale a pena falar sobre isso. Então ele criou a mulher e fez o homem. O matrimônio, o casamento, por ser algo que faz parte do comportamento moral do ser humano e dos valores morais da sociedade, porque é através do ser humano, das ações deles, do comportamento dele, que as demais nações do mundo vão descobrir que há um ser mais poderoso do que o homem. Esse ser chama-se Deus, e esse Deus vê todas as coisas e conhece todas as coisas. Ele sabe o que você e eu estamos pensando agora. Ele conhece tudo. Então o diabo, Satanás, que é o seu arqui-inimigo e inimigo do homem, então ele tem procurado trazer embaraço para o casamento e para a família. Então, a igreja de Cristo, que foi levantada na terra, ela tem um compromisso. Ela é a guardiã do matrimônio, do casamento. Lá fora pode acontecer de tudo, na igreja não. Na igreja não. A palavra do Senhor, ela diz que o casamento deve ser honrado, o matrimônio deve ser honrado. Então, nós precisamos, dentro dos princípios éticos da moral e da sociedade e da família, manter o casamento em honra. Pastor, por que o senhor está trazendo isso? Aqui todo mundo é bem casado. Graças a Deus. Aí eu me lembro que nas minhas palestras, por onde eu andei, aí tinha um colega
que nas palestras dele, no seminário, ele dizia: meu irmão, acontece o seguinte. Quando ele falava alguma coisa que ele achava que não tinha, ele dizia: aqui não tem não, mas na Bahia tem. Que era para ficar leve com os irmãos. Aí eu gostei do tema. Aqui não tem não, mas na Bahia tem. Aí um dia eu estava em uma igreja lá em Cansanção e caí na bobagem de dizer isso. O irmão levantou a mão assim e disse: pastor, dá licença. Disse: pois não, meu filho. Com todo respeito e honra, eu quero lhe dizer uma coisa: nunca mais diga isso. Por quê? Porque na Bahia tem e aqui também. Aí agora eu já digo também. Apesar de ser todo mundo muito bem casado, muito bem orientado, mas com certeza tem alguma coisa guardadinha que Deus está vendo. Amém? Eu gosto de falar, não tem jeito não, o ensinador é assim. Eu estava em uma outra conferência e um pastor leu aquele texto de João: o que eu faço não entenderás agora, mas entenderás depois. Foi naquele momento em que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E até Pedro não quis aquele negócio todo. Aí Jesus orientou e disse: o que eu faço, vocês não entenderão agora, mas entenderão depois. Aí passado um belo dia, o pastor na conferência falou: o pastor da igreja lá onde ele dirigia, ele foi ter uma reunião com os obreiros e chegou lá, pediu para um irmão ler um texto, e o irmão, sem saber onde ia ler, chegou lá e leu esse texto: o que eu faço não entenderás agora, mas entenderás depois. O pastor disse: meu Deus, numa reunião de obreiro, que é que eu vou falar isso? Aí terminou a reunião de obreiro, falou com o irmão: não, essa mensagem não era. Aí ele já estava acertado para ir em uma fazenda, visitar uma congregação e ver o obreiro que estava lá. Não. Era 3 ou 4 dias depois ele ia para lá. E assim mesmo aconteceu. Só que quando ele chegou lá, tinha acontecido alguma coisa na fazenda que não deu tempo o obreiro avisar o pastor que não ia estar presente no dia. Aí o empregado da fazenda escreveu 2 cartas. Uma para ser entregue ao vaqueiro da fazenda e outra para ser entregue ao dono da fazenda, porque ele recebeu uma notícia que o pai dele estava muito doente e que ele precisava ir urgente para encontrá-lo ainda vivo. Aí as 2 cartas. Para entregar. Alguém pegou e entregou as cartas erradas. Eles conhecem a história. Alguém conhece a historinha aqui? A ilustração? Entregou as cartas erradas. A carta que era para o pastor era essa:
precisei viajar, meu pai está muito enfermo. Visite os irmãos, dê a ceia para o irmão fulano e irmão fulano. Essa era a carta para o pastor. A carta do capataz era: precisei viajar. Meu pai está doente. Conserte a cerca, amarre o boi preto, que o patrão vai chegar. Porque ele tinha recebido um recado dizendo que o patrão ia visitar a fazenda, ia calhar tudo. A visita do pastor e a visita do patrão. O capataz, o vaqueiro olhou cá. O irmão está ficando maluco. Porque a carta foi entregue errada. A do pastor foi entregue ao capataz, e a do capataz ao pastor. A do pastor foi, que ele recebeu foi essa: conserte a cerca, amarra o boi, que o patrão, o boi preto, que o patrão vai chegar. A do outro lá era visitar, disse: e visitar da Santa Ceia, eu nem crente sou. Vocês entenderam? Agora vem a moral da coisa. O pastor voltou, chegou lá na reunião e disse: era para mim a carta, o texto que vocês leram. O que eu faço, não entenderás, mas entenderás depois. Amarre o boi preto, conserte a cerca, que o patrão vai. Esta obra tem um patrão? Tem. Será que aqui precisa consertar a cerca? Precisa amarrar o boi preto, porque senão ele pode ir de encontro ao dono da fazenda. Todos nós. Levanta aí o mais bonito, o mais santo, desde lá até aqui. E diga que não tem algo na sua vida que só Deus sabe. Você não pode contar a ninguém, nem aos seus melhores amigos, porque uma fraqueza, às vezes espiritual sua, é algo que você faz e não quer que ninguém saiba, e você continua lá. A Bíblia está dizendo: amarre o boi preto, conserte a cerca, que o patrão vai chegar, o dono da obra está vindo. Quem quer subir no arrebatamento, dê glória a Deus. Todos nós temos um. Não pode contar para a esposa, não pode contar para o amigo mais próximo, e não pode contar nem para o seu pastor. E se você é pastor também, fica pior ainda, porque você não sabe como é que o outro pastor que você vai contar vai entender. Se ele vai entender que todos nós somos frágeis, necessitamos da graça de Deus, ou se ele vai achar que você é um fraco, que não merece estar trabalhando com ele, nem na obra onde está. Não quero saber de nada. Eu só estou contando uma história. Agora, o que não tem, levante a mão. Cadê a coragem? Não tem, porque eu também tenho. É culto com a família. Então, meus amados irmãos,
O diabo tem procurado desfazer a pureza do matrimônio e acabar com os valores éticos, morais e sociais da família. Valores esses fundamentados na palavra de Deus. E o que é que está lá escrito no Gênesis? Portanto, deixará o varão, o seu pai, a sua mãe, apegar-se-á a sua e serão ambos uma só. O que é que o diabo está pregando? Que esse negócio de homem e mulher não existe. E eu estava assistindo já essa semana alguma coisa da lei eleitoral, e já são 22% o número de candidatos que fazem parte de 4 classes: homossexualismo, que é gays, lésbicos, aquele que é 2, que é bissexual, e outros mais, são 4. E eu fui fazer um tratamento dentário, e lá a doutora dentista, nós conversando, e ela estava horrorizada e me mostrou um vídeo que a neta dela está grávida, e postou um vídeo dizendo que a filha vai nascer, o filho, mas não tem sexo, não é macho e não é fêmea. Aí essa semana, é tudo atual. Ontem morreu uma grande atriz brasileira, atriz, humorista, roteirista e tantas outras coisas. Sabe quem ela deixou? Não deixou filho, mas deixou marido. Sabe quem é marido? Uma outra colega que é atriz. Isso está cada vez mais acontecendo. Aí, se nós não tivermos cuidado, essas coisas entram na igreja de Deus, maculando a obra do Senhor. Aí a Bíblia diz, Levítico 20, verso 13: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e seu sangue é sobre eles. Levíticos, capítulo 20, verso 13. A ordem do Senhor para a nação eleita Israel. Eles não podiam adotar esse negócio. Se um homem se deitasse com outro, ou uma mulher com outra, teriam que ser mortos, apedrejados, para que todo mundo pudesse jogar uma pedra, porque eles cometeram abominação perante o Senhor. Mas isso aí não acontece não, pastor. Não. A constituição da família está baseada na Bíblia e deve ser obedecida em suas etapas, cumprindo suas alianças. Elas são 3. Quais são as alianças? Eu vou falar um pouco delas. Primeira aliança, aliança do noivado. Aliança do noivado. E é coisa séria. Não é brincadeira. É coisa séria, aliança do noivado. Esta é a aliança feita entre os pais e a família dos noivos.
é a autorização e a liberação dos pais consentindo que os seus filhos assumam um compromisso que vão se reservar um para o outro até chegar ao casamento. Lá em Israel era escolhido pelos chefes de família, eram os pais que escolhiam. E o noivo chegava lá depois que fosse apresentado a noiva, porque ela não tinha condição de escolher. Então ficava tudo acertado, não existia contrato, mas existia um acordo. O rapaz ia embora, não voltava, e nem ficava batendo na porta todo dia, e nem indo namorar na varanda do namorador. Ele ia embora, ia trabalhar, montar condições de depois vir buscar a sua noiva, para daí então ser considerada esposa. Eu já falei um pouco disso aqui. Então, era uma aliança feita entre os pais. Esta era uma aliança de compromisso, de separação mútua. Um estava apalavrado e reservado, separado para o outro. E eu contei que pelo fato de eu vir de uma região, de uma família simples, mas que tinha valores, eu aceitei a Jesus com 19 anos de idade, mas fui orientado que não deveria namorar com moças que não fossem crentes, só com moça crente. E se eu era membro batizado, só podia namorar com crente, com a irmã também que fosse batizada. E os pais precisavam saber ter consentimento deles. E não podiam andar juntos, nem ir para a festa juntos, nem andar seguro na mão do outro, nem sentar em cadeira juntos. Eram separados. Para quê? Para que o inimigo não vos tentasse através da carne, que o pastor falou aqui, que é fraca, mas o espírito é forte. Não se engane, nessa área não tem forte, nessa área não tem alguém que pode bater no peito e dizer: eu não me dobro. Aceitei Jesus em 1970. Vim me casar em 1973. Não tive uma namorada crente, porque eu não queria enganar a irmã. Eu só achava que se podia namorar com ela se ela quisesse casar comigo, e se fosse a escolhida de Deus, porque eu sabia que era pastor e precisava de uma esposa que fosse esposa de obreiro pastor. Aleluia. Irmão, quando o tempo acabar isso, vamos falando, viu? Porque eu falo 2 horas sem parar. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga para Jesus: Jesus, eu te amo, eu te agradeço por ter vindo hoje ao culto, por tu estar falando comigo. Bem, 3 anos sem namorar, e não namorei, me casei. Falei com os pais da moça, 6 meses depois estava recebendo a bênção do pastor, me casando. Já vai fazer 49 anos, mas nunca dormimos de valete.
Quem sabe o que é isso? Dormir de valete? Ah, quem sabe? Quem já dormiu? Aqui é a família de Deus, diga amém. Então diz, fala papai, estou te ouvindo. Vocês vão chegar uma hora que vão dizer para o pastor, não traz aquele homem aqui mais não. Amém? Então, aliança de noivado. Esta era uma aliança de compromisso, de separação mútua. Esta aliança não envolve morar juntos, nem intimidade sexuais. Porque hoje está na moda. Hoje está na moda morar juntos. Eu ia dizer um negócio aqui, mas é pesado. Aqui não adianta falar. Porque tem alguns, até pais desavisados, que permitem que o filho traga a filha do outro para dormir na casa dele, mas não gostaria de ver a filha dele dormir na casa do pai do rapaz com ele. É só vosso reino, venha a nós nada. Aqui não tem não. Ou será que tem? Intimidade sexual. Intimidade. Não vai para o motel. Não vai para... Mas comete lá atos libidinosos, que são carícias. Eu aconselho aos jovens: não beije na boca do teu namorado ou namorada. Pastor, o senhor está ficando retrógrado? Estou. Porque depois que eu pesquisei, eu descobri que nós temos no nosso corpo algumas zonas erógenas. E uma delas é os lábios. Massageado junto com os lábios do outro, é massageando aqui e eles se incitando. No final de uma noite, às vezes de reunião de namoro, a menina fica toda lubrificada e ele ereto. Quem é salvo aqui, quer ir morar no céu, diga amém. Para mim que é mentira. Quem foi que nunca aconteceu de namorar e ficar meio beijar na boca e ficar meio doidão? Quem é santo aqui, diga amém. Quem é santo, diga glória a Deus. Santifique-se mais. Falando sobre família. Ainda estou na aliança de noivado. Ainda tem duas. Qual é o horário? O que eu falei já dá para levar para o céu, não já? Já dá. Já dá para levar para o céu. Já dá para ter conhecimento para fugir. Foge também dos desejos da mocidade. Eu deixei de dar seminário de família porque o negócio ia engrossando o caldo. E como eu tenho ousadia para falar, porque
eu me casei virgem. A minha mulher foi a minha namorada, a minha noiva e a minha esposa há 49 anos. Não estou arrependido por nada. Não, pelo contrário, eu estou bem. Deus me deu tudo isso para poder eu falar. Para ninguém apontar o dedo. Ele me chamou no dia que eu já disse para os irmãos que eu não queria ser crente. E eu fugi de Deus muitas vezes. O culto era ali, eu ia para lá. Lá na fazenda. Ir para lugar de culto, eu não aguentava ouvir a palavra, então eu fugia. Até que um dia eu fiquei deitado numa rede na cozinha da casa, lá na área do fundo, e o culto estava acontecendo na área da frente, em uma varanda, e eu estava longe do culto, que era para não fazer o apelo e eu aceitar Jesus, porque eu sabia, porque eu não aguentava, eu fugia. Aí uma voz gritou assim na minha cabeceira, na cabeceira da rede, e disse: só tem lugar para você até quarta-feira. Era domingo de noite. Eu me levantei, olhei para um lado, olhei para outro, balancei a rede. Lá na época não tinha rádio, não tinha celular, não tinha microfone. Me deitei de novo. Quando a cabeça bateu no punho da rede: só tem lugar para você até quarta-feira. Me levantei, encontrei com meu pai, que vinha com um candeeirozinho na mão. Eu disse: o senhor falou comigo? Eu nem sabia que você estava aí. Foi assim que eu aceitei Jesus. Pensam que eu gostei? No outro dia fui correndo na quarta-feira aceitar Jesus. Quando disse isso, eu entendi que era a voz de Deus, porque eu já tinha ouvido falar de Samuel. E o sacerdote ali dizendo, quando ele falasse, eu digo assim, assim, assim. Eu já tinha ouvido isso. Aí eu corri lá na porta da frente. Meu irmão tomava conta de uma fazenda, era vaqueiro numa fazenda a 2,5 léguas. Você sabe quanto é 2,5 léguas? 15 quilômetros. 12 com mais 15. Ele estava montando no jumentinho para ir para a fazenda. Eu disse para ele: Josué, você pode caçar comigo na quinta-feira? Eu disse: posso. Porque eu fiz, tramei pensando que Deus não estava vendo. Deus te vê em cada lugar. Onde você pisa o teu pé, Deus está olhando para você. Dele ninguém se esconde. Quarta-feira, meio-dia, o culto era à noite. Eu me arrumei de vaqueiro, botei uma espingarda nas costas, um bornal, uma capanga, e abri caminho para ir para a fazenda. Quando cheguei lá na fazenda, era 5:30 da tarde. Ele já estava montando no jumento que vinha para o culto. Eu digo: e tu vai para o culto? Vou. Eu não ia, mas você disse que vinha caçar comigo amanhã, então eu vou lá, que eu encomendei ao irmão fulano para trazer um chumbo e umas espoletas lá do povoado para mim. E eu tenho que ir buscar. E agora você vai ter que ir comigo. E assim eu fui. Não resisti mais. E cheguei lá. O culto era na casa de meu primo, que está lá com 84 anos, vivo. Eu fui lá. Quando cheguei lá, que entrei na porta, parou. Eu não ouvi e não vi mais nada. Quando me dei por conta, eu estava de joelho dobrado, chorando, e toda a igreja que já esperava por isso há muito tempo orando por mim. Deus usou um irmão que estava lá e disse: eu estou te chamando para ser pastor, para ensinar o meu povo. Foi no dia 5 de agosto de 1970. Nunca fui disciplinado, nunca precisei de uma visita pastoral. Pelo contrário, já visitei muitas,
porque o Senhor sempre esteve comigo, porque também não é que eu sou mais santo, mas eu também esforça-te e tem bom ânimo. Eu me esforcei e até aqui o Senhor tem me ajudado. Não é por falta de tentações, não é por falta de lutas, mas o Senhor tem me segurado e eu posso dizer glórias a Deus. Aliança de casamento. Esta é a aliança de compromisso mútuo. É uma aliança de entendimento mútuo, que dá satisfação amorosa aos cônjuges. É uma aliança de consentimento mútuo, de entendimento, cuidando dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta aliança é um juramento de fidelidade e ajuda mútua dos cônjuges, até que a morte o diabo diz: não é assim não. Aquela mulher tem sido um estorvo na tua vida, manda ela rodar. Procura outra, tem tantas. E tantas até que te querem. Você ainda não viu isso não? Não. E aquilo que era casamento até que a morte os separe, tem sido uma vergonha entre os evangélicos. O número de separação, o número de divórcio é uma coisa horrível que tem acontecido. Abandono do lar, divórcio, e deixa a companheira, e aí pensa que está tudo bem. Malaquias diz: eu tenho contra ti que aborreceste a mulher da tua mocidade. Por causa disso, foi um motivo que Israel foi se parar no cativeiro. A igreja não pensa que vai ser menos julgada porque está no tempo da graça. Também vai para o cativeiro e não alcança a eternidade, porque está devendo a Deus e a sua palavra. Que Deus nos ajude. Esta aliança é um compromisso nos momentos bons e difíceis da vida a dois. É a aliança do casamento, até que a morte separe. Agora, cuidado. Ah, pastor, eu só tenho uma mulher. Ótimo, bom, que bom. Está dentro do proposto. Ah, é. E os vícios do mundo, você trouxe? Porque Ló e a sua mulher e as filhas moraram em Sodoma. Ló se manteve puro, mas a mulher terminou se envolvendo e por isso ficou lá em uma estátua de sal. As filhas aprenderam a devassidão sexual da região, e quando se encontraram só com o pai, disseram: vamos dar pinga ao nosso pai, ele vai ficar bêbado, aí a gente fica com ele, e aí gera filho para a sua descendência. Aí tiveram filho do pai que se tornaram netos, e até hoje não deu resultado. Tem muita gente que veio lá do mundo, mas não esqueceu as mazelas, os vícios que tinha lá no mundo. Ainda carrega sexo anal, ainda carrega sexo oral, ainda carrega tanto tipo de coisa, e porque não pode usar lá fora com outra, quer usar em casa com a sua própria esposa. Venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus pune e julga aqueles que são corruptos. Às vezes eu digo, vou dizer mais uma vez, meu negócio era criar boi, viu? Meu alvo era ter uma fazenda e ter pelo menos 5.000 bois. E ainda tinha uma vaidade.
ia construir a casa lá em cima do alto, de varandal, botava rede, e criava o gado no pasto cá embaixo, que era para eu ficar olhando de lá de cima. E só queria tudo branquinho, né, Roli? Brancos, para criar boi. Mesmo depois que Deus me chamou. Aí sabe o que foi que Deus, em 1989, me fez? Chegou assim, vou usar o senhor, viu? Colocou a mão no meu ombro e disse: não foi para criar boi que eu te chamei, e sim para ensinar o meu povo. Aí eu pensei lá dentro de mim: e o que é que eu vou fazer para cuidar da minha família? Aí ele disse: lembra quando eu te trouxe para cá? Aí eu me lembrei que eu cheguei aqui falando Cuma e pro Mote. Aí ele me disse: como eu te fiz prosperar e te dei graça e te dei conhecimento, vai, não vai faltar para ti, para tua mulher e para teus filhos. Isso foi em 89, estamos em 2022, nunca mais eu trabalhei de empregado, mas Deus sempre me manteve, e eu passei a ter carro, eu já cheguei a ter 7 carros, e eu tenho 2 casas, e eu tenho 2 apartamentos, e eu tenho tudo porque foi Deus quem me deu. Eu não queria ser ensinador, eu era um Amós da vida. Meu negócio era boieiro, mas me chamaram para ser profeta, então aguento. Deus me chamou para ser profeta, então dê glória a Deus, porque o que Ele mandar eu falo. E não é aquela história, porque tem muita gente aí mentindo, dizendo Deus me falou. Não, quando eu falo é porque Deus falou. Deus tem me dado uma corrente, derramando uma cachoeira, e a cachoeira de palavras vão correndo e eu vou falando, porque é Deus que me dá. Eu escrevo porque já não tenho mais condição de estar lá memorizando mensagem, então eu escrevo. E porque eu sou um escritor, eu quero que fique escrito para depois outras gerações terem também. Mas quando eu começo a falar, isso aqui vai embora. Quem acredita nisso, dê glória a Deus. Falar, terminar. Terceira aliança, alianças dos desencontros. E tem essa, pastor? Tem. Aliança dos desencontros. Esta é a aliança da participação das coisas. O que participa? Nas decepções. Quem se casa vai morar junto, não vai ser só mar de rosa. Um dia tem alguma que vai lhe decepcionar, e você vai dizer: não era bem isso que eu esperava. É por isso que muita gente se separa, porque ele só acha que vai ser rosa, esquece dos espinhos. Participação nas decepções, participações nos desencontros, participações nos defeitos, porque antes no namoro não deu para descobrir os defeitos. Sabe por que não deu? Porque a fase do namoro é a fase do conhecimento. E como é que se conhece? Conversando, falando, observando. E isso são coisas que se faz com a boca. E muitas vezes a boca está muito ocupada para falar. E onde é que está? Conversa, não conhece, se casam e vão para um campo desconhecido. Quando chega lá pensando que é, eu contei aqui da mulher que tirou a perna, outra tirou, foi aqui que eu contei em outro lugar. O rapaz achou a mulher linda e casou com ela e foram para a lua de mel. Quando chegou lá no quarto sozinho, ela começou a se desmontar e tirou uma perna, tirou um braço, tirou alguma coisa que enchia aqui o traseiro, e aí foi fazendo. E aí quando ele olhou, disse: meu, porque só olha para a beleza. Eu casei com minha pequenininha. Agora Deus me deu. Ah, quer bonita? Quer. Olha, Senhor, eu quero assim, modelo. Não,
Porque mulher não gosta de mulher feia, não gosta de homem feio, não gosta de homem, não gosta de homem grosso, não gosta de homem mal educado, não gosta de homem que ronca, não gosta disso. Vai falando, vai fazendo, aí Deus dá. Conclusão. Essas coisas fazem parte da convivência entre pessoas casadas, por mais educadas e cuidadosas que elas sejam. Um dia ela vai te decepcionar, um dia ela vai dizer coisa que você não gosta, um dia você vai fazer coisa que ela dá vontade de sair correndo. Mas você tem que entender que você fez um juramento até que a morte o separe. Que Deus nos ajude. Quando nos casamos, também fizemos uma aliança com essas dificuldades da vida. Elas devem ser superadas com amor, compreensão, paciência, obediência à palavra de Deus. E o meu alvo, o desejo, é que todos vão muito bem. Bata mais forte. Glória a Deus. Boa esta palavra.